coleguinha, meu nome é Silvana Garofalo e hoje nós vamos aprender um pouco de matemática. A aula de hoje é sistema de numeração e números naturais. Um pouco de história para você. A necessidade do homem teve exatamente de registrar os números com a necessidade de fazer os registros desses bens que ele tinha de modo geral. Então, os primeiros registros que a gente tem são pedras, ou osso, ou pau marcado, e pedras ou cerâmica de um modo geral. Então, o sistema natural que a gente tem, os primeiros registros que a gente tem, são os egípcios e o babilônio, que datam aproximadamente 3.000 anos antes de Cristo. Sistema de numeração egípcio. O sistema de numeração egípcio, ele vinha com símbolos que podia ser repetido até 9 vezes. A ideia de agrupar é a mesma do nosso sistema de numeração. Então, aqui são os nossos símbolos do sistema de numeração egípcio. Então, tenho um tracinho vertical, vale 1. Daí por diante o sistema, que como você pode observar. Então, imagine você, ao fazer uma pesquisa na internet e depara com um hierógrafo de pedra egípcio. Isso aqui é a nossa pedra egípcia. Então, o que você vai fazer? Você já com o conhecimento desse sistema, você vai destacar um número. Ao destacar um número, a gente escolheu um número. Então, que número é esse? Vamos brincar com o sistema de numeração egípcio. Então, ó, eu tenho aqui, ó, 3 cordinhas enroladas. Quanto que vale cada cordinha? Cada cordinha vale 100. Então, 3 cordinhas, 3 vezes 100, 300. Eu tenho o osso do tornozelo, que eles têm aí. Então, eu tenho quantos ossinhos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, então 6 vezes 10, 60. Tenho 1, 2, 3, 4, 5 risquinho na vertical. Quanto que vale o meu risquinho? 1. Então, 5 vezes 1, 5. Somando tudo isso aqui, 365. Outro exemplo para nós. O número 4.076 seria escrito na forma egípcia como? Então, como o sistema egípcio ele é bem parecido com o nosso, o que nós vamos fazer? Nós vamos decompor igualzinho a gente decompõe o nosso sistema. O 6, nessa posição na minha primeira ordem, vale 6. O 7, que está na segunda ordem, que é casa das dezenas, vale 70. O 0 é só marcador, que a gente marca com 0 a casa das centenas. E o 4 aqui nessa posição, ela está na casa do milhar, então vale 4.000. Então, o 6, o 1 era um pauzinho na vertical. Então, tenho 6 riscos verticais. 7, porque é 10, né? Cada um. Então, eu tenho 10 ossinhos e a flor de lótus equivale a 1.000. Como é 4.000, eu tenho que ter 4 flores de lótus. Então, o número 4.076 em egípcio seria assim. Então, eu tenho 4, 7 ossinhos e 6 risquinhos na vertical. O que era interessante no egípcio era que, como os símbolos valiam valores, né? A flor de lótus, ela pode estar em outra posição que vai valer 1.000 do mesmo jeito. O osso, ele pode vir no primeiro que vale a mesma coisa. Você vai encontrar também no sistema egípcio, na horizontal, tanto em cima, embaixo, nos desenhos egípcios, de um modo geral. Sistema de numeração babilônico. O sistema de numeração babilônico,
utilizava a base 60, né, para formar seus números. Então, o sistema, ele era 60, então é hexagonal, porque ele agrupa de 60 em 60. Então, ele tem a necessidade de ter 60 algarismos, 60 desenhos representando cada um dos algarismos. Então, o símbolo, ele vinha só com 2 símbolos, né, para desenhar todo o sistema de numeração dele, que era o cravo, que representava 1 e podia ser repetido 9 vezes. E a asna, que ela representava 10 e podia ser repetido 5 vezes. Eles só tinham 60 algarismos, ou seja, de 0 até 59. Para representar 60 ou um número maior do que 60, o que ele fazia? Ele dava um espaço. Então, entre um algarismo e outro dele, ele dava um espaço. Então, exemplo, como seria representado o número 78 no sistema babilônico? Eu vou pegar o 78 e dividir por 60. Por que por 60? Porque é um sistema hexagonal, né? Então, 78 dividido por 60, 1. 1 vezes 60, 60. 78 menos 60, me sobra 18. Então, 1 é meu primeiro desenho, o 18 é o meu segundo desenho. Então, meu primeiro desenho é 1. O 1 era um cravo. O 18 é uma asna, porque é 10, e 8 cravos. Então, eu tenho 8 cravos. Então, como esse é o meu primeiro, né, desenho, e ele está na segunda ordem, então vai ser o quê? 1 vezes 60, que é igual a 60, com mais 18, que vai me dar o número 78. O sistema babilônico, ele era bem parecido com o nosso, só que ele é sistema hexagonal. Então, ele muda de 60 em 60. O nosso agrupamento vem de 10 em 10, o do babilônico, ele vem de 60 em 60. Então, a minha primeira ordem vai ser o quê? 60 elevado a 0, que é 1, que seria a nossa unidade. A segunda ordem, 60 elevado a 1, que é 60. A terceira ordem, 60 elevado ao quadrado, que é 60 vezes 60, que é 3.600. E daí por diante. Que é muito parecido com o nosso sistema, que é o sistema, né, decimal nosso, que caminha de 10 em 10. Então, eu tenho a minha unidade, a minha dezena, a minha centena. Por que a centena é 100? Porque é 10 ao quadrado, porque é 10 vezes 10. E o nosso sistema continua também para ir por diante. Então, se eu tenho um número 4.076, para escrever no sistema babilônico, como é que seria? Seria assim, ó, 4.076 dividido por 60, né? Vai dar 67. 67 vezes 60, eu vou ter 4.020. Subtraindo os dois, me resta 56. Só que tem que 67 ainda dá para dividir por 60. Então, dividindo por 60, eu vou ter 67 dividido por 60, vai dar 1. 1 vezes 60 vai dar 67. 67 menos 60, resta 7. Então, aqui eu formei a sequência do meu desenho. Todos os números de resto, que aqui embaixo, eu vou ter menor do que 60. Então, eu tenho o meu primeiro desenho, que é aqui, meu segundo desenho, meu terceiro desenho. Então, só passando para o desenho para outra tela, como ficaria a representação? Então, o meu primeiro desenho, eu tenho 1, 2, 3. Eu tenho 3 ordens. Então, no meu quadro, eu vou ter 3 ordens. O meu primeiro desenho, como que representa 1 no babilônico? Representa um cravo. Então, eu vou representar o 7 na segunda ordem.
Como que eu represento o 7? O 7, ele é 7 cravos. E o 56, como é que representa que é a última ordem? 56. Eu tenho 5 dezenas, não é isso? Então, eu vou ter 5 asnas e 6 cravos. Então, só repassando para conferir. 1 vezes 3.600, 7 vezes 60 e 56 vezes 1. Tem o resultado da multiplicação, ajuntando tudo, deu os 4.076. Então, só que tem, né, que a gente estava com ele no quadro, né? E o sistema babilônico, ele não tinha o quadro. Então, ele aparece no hierógrafo assim, só os desenhos, sem quadro nenhum, tá? Até hoje a gente usa uma parte do sistema babilônico, que é tanto para medir grau, né, quanto para medir nossa unidade de tempo. Lembrando, tanto o grau quanto o tempo, eu tenho que a cada 60 segundos eu agrupo e forma 1 minuto. A cada 60 minutos eu agrupo e forma 1 hora. Só que tem que o nosso sistema, tanto de grau quanto de hora, ele é misto. Porque ele só usa o 60 nesses dois casos, né, a base de 60 nesses dois casos, e vai fazer um momento misto, tanto com o nosso, né, sistema decimal quanto o hexagonal. Então, imagine você, está lá na internet e encontra um sistema, né, babilônico num hierógrafo. Isso aqui é o meu sistema babilônico, né? Então, eu vou ter, né, os números e vou destacar. Então, vamos fazer esses dois números passando para o nosso sistema decimal. Sistema babilônico passando para o sistema decimal. Quais são esses números? Então, facilita bem se a gente separar isso em quadro. Então, vamos separar em quadro os nossos desenhos. Porque fica bem separadinho, separado nas ordens certinhas, aí é só traduzir. Então, olha aqui. No meu primeiro desenho, eu tenho quanta asna? 1, 2, 3, 4 asnas e o espaço vazio que o babilônico representava 0. Então, eu tenho 4 asnas, tenho 1, 2, 3, 4, 5 cravos, que formam o número 45. O espaço vazio é 0 mesmo. Então, eu tenho 45 vezes a ordem que está aqui, ó. Vezes 60, 2.700. O segundo algarismo que nós destacamos. Eu dividi, né? E aí, como é que você vai fazer? Eu tenho 5, né? Eu tenho 2 asnas e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cravos. Então, vamos lá. O segundo desenho, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 e 9 cravos. Agora é só transformar. Né? 59, 27 vezes 60, eu tenho 1.220 com mais 59, 1.679. Vamos para o sistema Maia. O sistema Maia, ele é com base vigesimal, ou seja, ele agrupa de 20 em 20, né? Sendo que eles falam que isso aqui é um pãozinho, lembrava um pãozinho, que representa 0, uma bolinha representa uma unidade, podia repetir 4 vezes, e um risquinho representa 5 e podia repetir 3 vezes. Então, vamos ao meu primeiro exemplo. Como é que fica 17? 17 é 3 risquinhos e 2 bolinhas. Veja o quadro como fica representado o sistema Maia, né, de 0 a 19. Então, o sistema Maia é esse, né, de 0 a 19.
Então, vamos lá. Como era de 20 em 20, funciona dentro da nossa lógica. Né? Põe no quadro, a unidade é 20 elevado a zero, que é 1. A vintenas, o que é vintenas? É agrupar de 20 em 20, que vai ser 20, vintena de vintena, que é 20 vezes 20, que é igual a 400. Então, vamos no meu primeiro desenho. Se eu tenho esse desenho, cada barrinha 5, 5 com 5, 10, com 2, 12. Representa 0, representa 2. 2 vezes 800, que deu 812. E o outro desenho, né, que vai ser 3 barras de 5, com 3, 18, com 6 vezes 20, 120. Somando tudo, 138. Então, imagine você, de novo, está lá na internet e encontra o sistema Maia, né, no aerógrafo Maia. Então, você vai destacar, né, um número, porque você já conhece o sistema Maia. Destacou, vamos ver que número é esse. Então, basta separar para fazer as transformações. Aqui eu tenho quantas ordens? Ó, 1, 2, 3, 4 ordens. Então, eu tenho 4 ordens. Eu vou ter o sistema, né? Quanto que vale cada ordem. Então, esse número aqui, eu tenho 1, 2, 3 barras com 1 bolinha. Então, vai ser 16. Aqui é 6 vezes 20, 120. Uma barrinha com 3 bolinhas deu 8. 8 vezes 400 e 1 vezes 8.000, 8.000. Somando tudo, deu 11.336. Para fazer as transformações do sistema Maia para o nosso sistema de numeração, eu vou fazer do mesmo jeito. 418 dividindo por 20, né? Eu dividi por 20 de novo, porque aqui deu 20, dá para dividir por 20. Então, vamos lá. Dividindo por 20. Tem primeiro desenho, segundo desenho, terceiro desenho. Então, vamos lá. Unidade. A primeira ordem, vintena de vintena, primeiro desenho. 1, que representa no sistema Maia como 1, é uma bolinha. O 0 representa como? Um pãozinho. E o 18 representa como? 3 risquinhos e 3 bolinhas. Tá aí. Nossa representação mais. Só que tem que eles não tinham quadro. Então, como é que fica tudo isso? Somando tudo para conferir, não tinha quadro, como é que fica? Só tirar o quadro. Sobrou o número Maia. Então, por hoje é só. Até a próxima.